E aí, vamos à matéria. Ressurgimento de coronavírus põe em risco o cenário de recuperação econômica do Japão. O recente aumento de novos casos de coronavírus nas principais prefeituras do Japão está atrapalhando as perspectivas do terceiro maior economia do mundo, depois que ela aparentemente passou pelo pior da pandemia. As autoridades temerosas com as consequências econômicas devem ser cautelosas ao solicitar novamente suspensões de negócios, mas a maior disseminação de infecções pode deixar os consumidores com disposição para se conter, apontam os economistas. Eles alertam que algumas operadoras de negócios não seriam capazes de passar por outra crise de consumo e pode ser levado a cortar os salários dos funcionários ou a cortar empregos. Vimos o aumento de casos de infecções, principalmente em Tóquio. Estou preocupado que isso tenha um impacto sobre o consumo das pessoas, disse Shinichiro Kobayashi, economista da Mitsubishi UFJ Research and Consulting. O estado de emergência imposto no início de abril ao final de maio devastou a economia doméstica. Nesses 2 meses, os gastos das famílias com pelo menos 2 pessoas caíram 11,1% e 16,2% ano a ano, respectivamente, ambos recordes. No entanto, muitos economistas preveem que a economia japonesa recuperará após a retirada completa do estado de emergência, assumindo que a pandemia se acalme pelo menos parcialmente. Sei não, hein? Algumas pesquisas econômicas recentes também mostraram sinais positivos. Bom, isso realmente, né? Eu venho relatando aqui no canal. A pesquisa Observador da Economia, que avalia o sentimento de negócios entre pessoas na linha de frente da economia, realizada em junho, mostrou um aumento recorde em relação ao mês anterior, à medida que o número de infecções por coronavírus diminuiu. A pesquisa abrange trabalhadores de empresas rapidamente suscetíveis a mudanças econômicas, como taxistas e funcionários de lojas e restaurantes. Kobayashi disse que o cenário básico ainda permanece inalterado, mas alerta que o recente aumento nas infecções confirmadas apresenta riscos à recuperação. Se novos casos continuarem a aumentar, isso pode agravar lentamente o sentimento do consumidor. Eles estariam mais preocupados em pegar o vírus ou transmiti-lo a outra pessoa. Depois eles se abstêm, voluntariamente de gastar dinheiro, afirmou. Conduzir essas preocupações é o aumento dos casos do coronavírus. No final do estado de emergência, no final de maio, as infecções de Tóquio caíram no território de 1 dígito em alguns dias, mas os números começaram a subir novamente em final de junho. Eles ficaram em mais de 100 casos desde 9 de junho. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, finalmente pediu aos moradores que fiquem em casa o máximo possível durante o final de semana de 4 dias, o que terminou. Em outros lugares, a prefeitura de Osaka registrou recentemente mais de 100 casos por dia, enquanto Aichi e Fukuoka estão enfrentando dificuldades por conta própria. Tanto que Aichi está querendo declarar estado de emergência, tá? Já por conta própria. É muito plausível que o ritmo da recuperação econômica seja mais lento do que o esperado, disse Takuto Murase, economista sênior do Japan Research Institute. Ele acrescentou que a queda no consumo provavelmente não será tão ruim quanto abril e maio, dado que o estado de emergência foi um grande golpe para a economia. O governo hesitará em declarar outro. É o que eu já venho falando em outros vídeos. Depois desse arrombo que o governo teve, ele vai pensar 30 vezes antes de declarar um estado de emergência. Na sexta-feira, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que o governo precisa monitorar de perto o recente aumento, mas não está considerando emitir um estado de emergência neste momento, dizendo que trabalhará
com os governos das prefeituras para realizar mais testes em orientação e tratamentos precoces. Ainda assim, se os consumidores escolherem por conta própria ficar em casa, isso ainda afetará a demanda, especialmente em lojas, restaurantes e hotéis. E as ramificações seriam diferentes desta vez, disseram economistas. Em abril e maio, acho que os operadores de negócios ainda estavam motivados a reabrir suas lojas após a retirada do estado de emergência. Então eles fizeram todo o possível para manter seus negócios à tona e seus funcionários com força total, disse Kobayashi. Mas se a situação voltar a ficar tensa novamente, isso desmotivará significativamente os empresários e alguns poderão fechar suas lojas. A maior preocupação é que eles possam cortar empregos e salários, o que reforçaria ainda mais as condições dos indivíduos afetados. Pesquisas trabalhistas do governo mostraram que o número de funcionários em licença aumentou nos últimos meses. Em abril, a pesquisa relatou um recorde de 5,97 milhões de funcionários, um aumento de 4,2 milhões em relação a abril de 2019. O número de maio era de 4,23 milhões. É muita gente. Acredita-se que o aumento das licenças devido aos subsídios de ajuste de emprego implementados nos dois grandes pacotes de ajuda do governo. Porque o governo ele tinha colocado os pacotes, né, de econômico para empresas na condição que as empresas não ficassem demitindo, tá? Que era para tentar salvar os empregos da galera. Se as empresas concedem a seus trabalhadores a proteção de seus empregos, o governo agora cobre até 100% dos subsídios de licença para pequenas e médias empresas. O limite superior costumava ser fixado em 8.330 ienes por dia por pessoa, mas quase dobrou para 15.000 ienes entre abril e setembro. Tá vendo? Como resultado, a taxa de desemprego aqui não saltou tanto quanto em outros países. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente ficou em 2,9% em maio, enquanto era 2,5% em março e 2,6% em abril. Kobayashi e Murasi disseram que é difícil criar medidas eficazes para aumentar o consumo durante a atual crise de saúde. Mesmo se o governo Abe introduzir outro programa de distribuição de dinheiro ou reduzir impostos sobre o consumo, é improvável que consumidores sejam motivados a gastar. Bom, isso é fato, apesar que houve muito gasto, né, com essa ajuda do governo, tanto que houve um aumento na venda de troca de imóveis, né? Muitos japoneses usaram esse dinheiro que o governo deu para trocar algum móvel dentro de casa ou algum eletrodoméstico, né, de grande valor. Isso aí ajudou muitas empresas, querendo ou não. Mesmo se o governo Abe, bom, isso aí já foi, desculpem. Uma possível medida de estímulo, disse Murasi, seria facilitar os esforços de digitalização entre empresas japonesas. À medida que mais empresas adotassem o teletrabalho, para quem não sabe, tá? Para quem já sabe, me desculpa, tá? Mas para quem não sabe, o teletrabalho aqui no Japão seria o home office aí no Brasil. Tá? E o comércio eletrônico por causa da pandemia do coronavírus. Né? Mas vamos de novo, por causa desse corte, deve ter ficado meio confuso. Vamos lá. Uma possível medida de estímulo, disse Murasi, seria facilitar os esforços de digitalização entre as empresas japonesas, à medida que mais empresas adotassem o teletrabalho e o comércio eletrônico por causa da pandemia de coronavírus. Acho melhor ajudar as empresas com suas transformações de negócios e criar uma nova demanda em vez de políticas que apenas aumentariam o consumo no curto prazo, disse Murasi. Mas é isso aí. Então, está vendo que praticamente a economia vai ter que se reinventar. Claro que reinventar a roda não tem como, mas vai ter que dar uma nova guinada. Se não, já viu, né? Mas é isso aí, pessoal. Quem puder, né, se inscreva no canal, por favor. E se gostou, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas, né? Porque acho que nesse momento espalhar informação é muito válido.
E até o próximo vídeo. Um abraço!